Em Colossenses 2,16. Olá, meu nome é Thiago Santana e você está no canal Sola Escrevtura. Eu queria convidar você, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã em Cristo, que ainda não se inscreveu em nosso canal, que se inscreva em nosso canal, compartilhe os vídeos aí no Facebook, WhatsApp, nas redes sociais, tá certo? Hoje eu queria falar com você sobre um tema muito importante, é um tema muito controverso, muito debatido no mundo evangélico, no mundo cristão, que é a guarda dos mandamentos de Deus. A guarda do sábado nos nossos dias. Muitas pessoas usam o texto de Colossenses 2,16 quando diz: ninguém vos julgue por causa de comida, por causa de bebida ou festas de lua nova. Muitas pessoas tomam esse texto para dizer que não se deve mais guardar o sábado, etc. e tal. E eu queria oferecer para você um estudo e convidar você a um estudo sobre Colossenses capítulo 2. Eu não vou ler só o verso 16 e tentar explicar somente o verso 16, porque para nós podermos entendermos um texto, nós precisamos entender o contexto tanto histórico quanto o capítulo em que ele está inserido. Ele está inserido em um livro, ele está inserido em um capítulo deste livro e em um contexto histórico. E eu queria levar você a avaliar isso junto comigo para nós trazermos luz para dentro, para o texto de Colossenses, ok? Então assim, aqui em Colossenses 2,16, muitos estudiosos chegaram à conclusão interessante. Eu até recomendo você que você leia o comentário de William Barclay, histórico, sobre isso, sobre esse livro, que é muito importante. Aqui nós vemos, muitos estudiosos têm visto que a igreja de Colossos ela estava sofrendo um problema com seitas gnósticas, com ali pagãos gnósticos que estavam ensinando determinados tipos de doutrinas erradas. Por exemplo, que a pessoa, muitos pensam, inclusive Samuel Bacchiocchi no livro dele, o sábado, o domingo, né? Que aqui os gnósticos estavam recomendando aos irmãos e guiando os irmãos de forma que os irmãos tivessem que cultuar astros, tivessem que praticar certos tipos de alimentação, deixar de comer algumas coisas para se tornarem mais santos, mais puros, e assim está em conformidade, vamos dizer assim, para receber revelações divinas. E isso está totalmente em harmonia com o texto de Colossenses 2,16 e com outros acontecimentos que acontecem no Novo Testamento, inclusive que são comentadas pelo próprio apóstolo Paulo. Se você olhar Timóteo, se eu não estou enganado, é Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, quer ver? Deixa eu ver aqui rapidinho para você. 2 Timóteo, capítulo 4, se você der uma olhadinha, no verso 1 em diante, é assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos de que Deus criou para serem recebidos com ação de graças, né? E aí ele continua. Então aqui ele fala, ou seja, havia pessoas que ensinavam, ocorreu esse problema em outras epístolas paulinas, que ensinavam que as pessoas deveriam se abster de casamento ou de determinados tipos de alimentos para que elas se tornassem mais santas. E Paulo chega até a dizer que elas estão seguindo a doutrinas de demônios. E se você olhar em Colossenses, no capítulo 2, por exemplo, o verso 20 em diante, diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como vivesseis no mundo, vós sujeistais às ordenanças? Não, aí ele vai citar aqui um detalhe bem interessante, né? Não manuseis isto, não proveis daquilo, não toqueis naquele outro, segundo os preceitos da doutrina dos homens. Ou seja, não pode tocar isso, não pode pegar naquilo, segundo o preceito dos homens, ele pergunta. Pois que todas estas coisas com o uso destrói. Ou seja, ele vai dizer que, pois que todas estas coisas com o uso destrói. Aí ele vai argumentar: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto
como culto de si mesmo, ou seja, com fim em si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então a gente vê que existe muitos detalhes parecidos aqui, ou seja, ele diz assim, vocês morreram para o mundo, e aí as pessoas ficam dizendo para vocês, não toca nisso, não toca naquilo, isso é doutrina de homem, né? Ele pergunta, isso é coisa de homem, né? Segundo os preceitos e doutrinas de homens, ou seja, as pessoas ficam dizendo para você, não toque nisso, não tome aquilo, isso é doutrina de homem, e praticamente a mesma argumentação que ele usa em Timóteo, né? Pessoas que estavam dizendo, não coma isso, não casem e tal, para se livrar da sensualidade, ou seja, a questão do casamento. E é interessante que ele fala no verso 23 aqui que tais coisas têm aparência de sabedoria, todavia elas não têm sabedoria. E ele vai dizer que esse rigor ascético não tem valor algum e não tem valor algum contra a sensualidade. Interessante, se você analisar o que está em Timóteo e o que está aqui, é muito similar ao que está acontecendo. Então nós cremos que aqui havia gnósticos, pessoas desta linha de pensamento que estavam influenciando e trabalhando aqui, atrapalhando os irmãos de Colossos. Tanto que se você olhar o capítulo 2, no versículo 8, ele diz assim, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então é interessante, diz assim, olha, vocês cuidem, não sejam levados por vãs filosofias, né, que vão levar vocês em direção aos rudimentos do mundo, e não para Cristo. E é interessante porque alguns comentaristas, como Samuel Bacchiota, eles comentam que aqui, esses rudimentos do mundo, eles estavam levando as pessoas a seguir esse regime ascético de determinados alimentos, cumprir certas regras ao pé da letra, para que as pessoas se tornassem mais santas. Mas você também vai perceber uma coisa, que essas pessoas, elas queriam ter visões, elas arrogavam para si ter visões, ter mais comunhão divina. Através disso, tanto que ele vai dizer no verso 18, ninguém se faça árbitro contra vós outros, perplexando humildade e culto dos anjos, né? Baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Então veja, Paulo diz assim, olha, eles estão falando aí que estão, né, essas pessoas querem ser árbitros, né? Ninguém seja árbitro, né, contra vós outros, ou seja, não deixe que ninguém seja árbitro sobre vocês, né, baseando-os em culto aos anjos, ele diz aqui prepestando humildade e culto dos anjos, né? Então assim, baseando em falsas visões e tal, ou seja, eram pessoas que aparentemente tinham uma comunhão, tinham aparência de sabedoria e estavam sendo árbitro sobre os irmãos. E Paulo vai dizer, não, irmãos, vocês não deixam que isso aconteça. É interessante porque quando nós olhamos o versículo 9 em diante, Paulo diz assim, porquanto nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Então o argumento dele vocês não deixem que essas pessoas levem vocês. E muitos pensam que aqui eles estavam tendo comunhão, os gnósticos, eles queriam ter comunhão com estrelas, eles cultuavam os astros e tudo mais, como uma espécie de que os astros fossem dar forças para eles obterem revelações divinas. E isso corrobora com o verso 19, como eu mostrei para vocês, que eles falam que estavam tendo visão de anjos e tal e tudo mais. E é interessante porque esses mesmos comentaristas também comentam que eles eles diziam que eles fazendo essas coisas, eles iam ter força dos anjos. E aí Paulo diz, não, vocês não deixam ser levados por isso no verso 8, porque vocês, né, ele diz que e não segundo essas coisas, né, esses ensinamentos do mundo, desses homens, mas ele vai dizer, e não segundo essas coisas, né? E ele diz assim, e não segundo essas coisas, e aí ele vai falar mais segundo Cristo, ou seja, no verso 8, não deixem vocês ser levados por essas coisas, mas levados por Cristo. E aí ele argumenta, porque nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade, ou seja, ele domina tudo isso.
né? Então vocês têm que ir por esse caminho, porque Cristo ele domina sobre tudo isso, e nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade. E é interessante que o argumento dele, ele diz assim: também nele estáis aperfeiçoados. Olha bem, então nele vocês estáis aperfeiçoados, não é fazendo esses tipos de rituais ascéticos, né? E ele diz assim: ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ou seja, não adianta vocês cultuar anjos, não adianta fazer essas coisas aí, cultuar hostes, porque Cristo é o principal. Cristo, ele é o cabeça de todo principado e potestade, e nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. E o verso 11 diz: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo e da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então ele diz assim, e o verso 12 ele diz: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante o poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, ressuscitou Cristo dentre os mortos, né? E ele diz assim: e a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Os nossos delitos, né? Aí o verso 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Então é interessante que ele fala aqui do escrito de dívida, que foi cravado um escrito de dívida na cruz. E muitas pessoas nesse escrito de dívida alguns dizem: não, mas aqui é a lei moral que foi cravada e o sábado. Outros dizem: não, aqui foi a lei cerimonial. Na verdade, querido, nenhuma das duas coisas foi cravada na cruz. O texto está falando de outra coisa. Por que eu instalei esse contexto para você do gnosticismo e esse embate em Colossenses? Para nós compreendermos isso. Por quê? Paulo ele argumenta do verso 9 em diante que Cristo morreu para perdoar os pecados e para aperfeiçoar os santos. Eles são aperfeiçoados por meio de Cristo. E aí ele vai dizer que eles foram vivificados em Cristo, no verso 13. E o verso 14 diz que Cristo cravou o escrito de dívida. Ou seja, vocês são aperfeiçoados em Cristo, vocês são perdoados em Cristo. E ele cravou o escrito de dívida na cruz do Calvário. E que escrito de dívida foi esse que foi cravado? Foi o pecado. A palavra grega aqui, ela é usada no tempo do Novo Testamento para dívidas existentes. E essa dívida, esse débito que nós tínhamos com Deus, eram os nossos pecados. O que foi cravado na cruz do Calvário foram os nossos pecados. Essa é a argumentação de Paulo. Ou seja, não adianta vocês seguirem o que esses homens ensinam, pensando que vão encontrar sabedoria, que vão ter mais comunhão com Deus, que vocês vão ser mais santos. Não é assim que funcionam as coisas, não. Esse é o argumento de Paulo. As coisas funcionam da seguinte forma: vocês foram batizados, vocês receberam a circuncisão do coração, Cristo vos deu vida e Cristo cravou na cruz do Calvário os pecados de vocês. É isso em síntese que Paulo está dizendo. Ele não está abolindo nenhuma lei, nem outra. E aí entra o que está em Colossenses, no 2,16, quando ele diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, né? Porque isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então o que Paulo argumenta? Olha, gente, não deixe que essas pessoas, e ele vai dizer no verso 18, que eu havia comentado antes, sejam árbitros sobre vocês, dizendo que tem visão de anjos e tal, que cultuam anjos e tal. Não deixe que essas pessoas coloquem isso sobre vocês, mas coloquem em que sentido? Que as pessoas deviam se abster de determinados tipos de comida para que se tornassem mais santas. Até a tradução grega, a ideia grega que alguns comentaristas do Novo Testamento oferecem, é que aqui está no sentido de se abster de comida, assim como lá em Timóteo, e isso corrobora exatamente com o contexto de Colossenses. Ou seja, o problema de Paulo aqui não era guardar o sábado, o problema de Paulo aqui não era que as pessoas deveriam comer qualquer coisa. Agora, não é isso que Paulo está defendendo à luz do contexto. O que Paulo está colocando é o seguinte: essas pessoas têm aparência de piedade, elas estão colocando isso sobre vocês
para que você, com ideia de que se vocês se tornem mais santos, mas na verdade não é isso que torna vocês santos. O que torna vocês santos é a aceitação de Cristo que cravou os vossos pecados na cruz do Calvário. Essas coisas são apenas sombras de quem? De Cristo. E Cristo morreu por vocês. Ou seja, o argumento de Paulo ele vai se desenvolvendo. E em nenhum momento Paulo diz que lei moral ou lei cerimonial foi abolida. Em nenhum momento ele diz isso. Ele simplesmente está rebatendo a crença gnóstica de que, por exemplo, se você guardasse o sábado em determinadas formas, você seria mais santo. Se você deixasse de comer determinadas coisas, você seria mais santo. Se você guardasse as festas de lua nova, você seria mais santo. É isso que Paulo está rebatendo. Ele diz, não, gente, espera aí, essas coisas ela não é assim, elas não santificam. O que santifica é Cristo. Em síntese, seria isso. E por isso que a gente entende quando ele diz no verso 21 em diante, não manuseis isto, não proveis daquilo, não toqueis naquele outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Aí diz, pois que todas estas coisas, como uso, se destroem, ou seja, as pessoas ficam pegando essas coisinhas achando que vão ser mais santas, e ele diz assim no verso 23, tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto em si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então aqui, queridos, Paulo está rebatendo o gnosticismo e não está abolindo a lei. Eu quero ler um comentário para vocês de um autor evangélico, aqui, James Dunn, nesse livro que eu achei excelente o comentário dele, onde ele coloca que a lei não foi abolida, que o Espírito Santo veio para capacitar os filhos de Deus a cumprir a lei. E na descrição desse vídeo eu vou deixar alguns comentários sobre esse texto do livro do Samuel Bacchiocchi para você ler, tá certo? Diz assim o comentário dele. Abre aspas, página 137, ele diz: além disso, é sempre importante lembrar que o dom escatológico do Espírito era entendido no Antigo Testamento como um meio de garantia para a obediência desejada da lei. E também que Paulo, os primeiros cristãos, consideravam o dom do Espírito equivalente à prometida circuncisão do coração. Ponto. Será que a implicação óbvia não era, portanto, que a conduta possibilitada pelo Espírito é a ação que correspondia à vontade de Deus na Torá? Paulo parece certamente ter pensado isso assim. Ponto. Ele constata explicitamente que a meta, da conduta cristã possibilitada pelo Espírito é o cumprimento da lei, Romanos 8,4. Ponto. A lei pode ser descrita como lei da fé, porque a fé estabelece a lei, Romanos 8,31. Ponto. Então, por exemplo, na visão desse comentarista aqui, James Dunn, o Espírito Santo veio para nos capacitar a cumprir a lei, e ele está comentando tanto a carta de Gálatas quanto a carta de Romanos, quando ele faz esses comentários aqui. Então, querido, em Colossenses 2,16, Jesus não veio abolir lei moral, não veio abolir lei cerimonial. A lei cerimonial era um antítipo que se encontrou com um tipo na cruz do Calvário. E Paulo está rebatendo outra coisa, não é nem lei moral, não é nem lei cerimonial em Colossenses 2,16. O que o Paulo está rebatendo é a forma como que os gnósticos estavam tentando impor certas coisas nos irmãos, querendo ensinar os irmãos que se os irmãos fizessem essas práticas que eles diziam, os irmãos seriam mais santos, tá certo? Deus abençoe, que você possa compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Até a próxima.